A França foi uma das economias mais bem-sucedidas da história. Mas na última década ela perdeu de muitas maneiras, o que a colocou em primeiro lugar em uma série de razões infelizes, embora necessárias. No vídeo de hoje você descobrirá por que a França está se destruindo e os motivos disso. Então fica comigo até o final para entender o que está acontecendo com o país. Sejam bem-vindos ao canal Pasta Secreta. Aqui te revelamos todos os mistérios e tudo o que há de oculto no mundo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e verifique o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que te esconderam até hoje. A França foi um dos primeiros países do mundo a iniciar a Revolução Industrial, mas o fez de maneira um pouco diferente de seus rivais europeus, preferindo uma produção lenta e constante que favorecia mais as pequenas indústrias artesanais, em vez das grandes fábricas que estavam começando a dominar o mundo. Para o bem ou para o mal, esse desenvolvimento mais lento durante um período de rápida criação de riqueza global significava que a França construiu uma economia que valorizava seus trabalhadores tanto quanto outros países valorizavam as fábricas que os empregavam. Essa tendência histórica claramente perdurou até os dias modernos, onde os trabalhadores franceses, mais do que qualquer outro no mundo, são famosos por exigir exatamente o que desejam da maneira mais espetacular possível. Por um lado, ela não pode se dar ao luxo de continuar administrando sua economia como está devido a uma variedade de questões nacionais e globais infelizes, mas, por outro lado, não pode fazer as mudanças necessárias, um tanto radicais, que precisa, caso contrário, seus cidadãos muito ativos podem simplesmente partir em um amargo caso de repetição da história. A França, antes famosa por equilibrar um estilo de vida relativamente igualitário com uma indústria avançada, agora é lar de um dos homens mais ricos do mundo que fez fortuna com bolsas de couro básicas e acessórios. Quando a França investe pesadamente em coisas como educação e outros serviços públicos, essas coisas, pelo menos esperançosamente, impulsionam a economia e ajudam a continuar financiando mais gastos públicos no futuro. Como alguém que recebe em euros, isso é incrível, pois eles oferecem 4,2% de juros a partir de janeiro de 2024 e os juros acumulam diariamente, então você pode mover seu dinheiro a qualquer momento sem perder nada. Além disso, você pode ter contas em várias moedas, então você não precisa trocar seus euros a menos que a taxa de câmbio esteja boa, e quando o faço, a taxa é a mesma que os bancos cobram entre si. Ao longo de apenas alguns séculos, o piscar de olhos em termos históricos, o desenvolvimento de máquinas e tecnologia que poderiam aumentar a quantidade de coisas que um único trabalhador poderia produzir, levou as sociedades ao redor do mundo de serem principalmente agricultores camponeses para consumidores ricos e confortáveis. As pessoas que puderam desenvolver esse capital, os capitalistas, acabariam se tornando mais ricos do que senhores e reis proprietários de terras jamais poderiam sonhar em ser, ao mesmo tempo em que iniciavam um crescimento exponencial da população humana, da riqueza global, e também deve ser reconhecida a utilização de recursos limitados. A Revolução Industrial não foi como ligar um interruptor, onde um segundo todos eram agricultores camponeses, e no próximo todos estavam trabalhando em linhas de produção. Foi uma transição lenta e gradual para a automação básica. Na década de início da Revolução Industrial, a França estava ocupada tendo sua própria revolução, e depois disso, estava no epicentro de várias guerras regionais, o que significava que a maioria de suas indústrias locais, redes de transporte e até sistemas políticos foram construídos em torno de lutar em vez de inovar. Essas pessoas eram principalmente protestantes fugindo da perseguição religiosa, mas uma grande parcela delas eram mecânicos e engenheiros precoces, habilidades que se tornaram altamente valiosas para um país que queria construir motores a vapor e fábricas mecanizadas. Agora, embora essas pessoas não estivessem fugindo do país por melhores oportunidades econômicas na época, este pode ser um dos primeiros casos de fuga de cérebros na história, algo que ainda assola a nação da França hoje. A história é fascinante, mas o resultado econômico foi que, enquanto outros países europeus começavam a formar a forma de economias modernas com grandes corporações ditando grandes impérios industriais, a economia da França permanecia em grande parte dominada por muitas pequenas indústrias artesanais. O resultado disso foi que, enquanto o trabalho humano em outras economias industriais frequentemente era lançado literalmente na moedeira da indústria inicial,
Os trabalhadores franceses mantiveram muito mais poder sobre seus empregadores, porque havia muito mais empresas pequenas impulsionando a indústria. Se apenas uma empresa domina uma indústria, isso é chamado de monopólio, e geralmente na economia, isso não é visto como uma situação ideal porque essa empresa pode aumentar seus preços e baixar os padrões. E não há nada que possa ser feito sobre isso porque não há outra opção. As alternativas a um monopólio são um duopólio, onde duas empresas dominam uma indústria, um oligopólio, onde apenas algumas empresas dominam uma indústria, até uma competição perfeita, onde quase empresas ilimitadas estão competindo entre si. Se apenas uma empresa fabrica computadores, então o que ela cobra por esse computador é o que o consumidor precisará pagar se quiser comprá-lo. E essa empresa não teria incentivo para gastar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para fazer um computador melhor porque os clientes não têm outra opção. Novamente, o oposto disso é a concorrência perfeita com muitas pequenas empresas que estão competindo entre si por clientes e trabalhadores, o que é uma situação que a França se encontrou durante a Revolução Industrial. O trade-off foi que a indústria francesa sempre foi um pouco menos produtiva do que países como a Alemanha, Reino Unido e especialmente os Estados Unidos, o que significa que mesmo que a França seja uma economia avançada e altamente industrializada, os salários sempre foram um pouco mais baixos. Obviamente, hoje em dia, isso não é mais o caso, e a França novamente sacrificou a produção econômica absoluta por um estilo de vida mais equilibrado, mas com mais foco em boas condições de trabalho. Fortes proteções aos trabalhadores e aposentadorias seguras foi uma compensação com a qual a maioria dos trabalhadores franceses ficou bastante feliz. Na verdade, na maior parte da história moderna do país, após os esforços de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, qualquer tentativa de desafiar essas condições de trabalho e proteções era recebida com, digamos apenas que o tipo de resistência que teria lhe servido bem em 1940. A França tem uma economia capitalista há grande parte de 2 séculos agora, mas nesse tempo ela restringiu a influência do livre mercado em certos setores, com a forte intervenção do governo em certas indústrias. Muitas pequenas empresas podem ter sido ótimas para os trabalhadores, mas há benefícios em ter algumas grandes organizações em uma economia também, porque elas podem simplesmente operar em escalas e em indústrias que pequenas empresas não podem. A França, após a Segunda Guerra Mundial, percebeu essa fraqueza, e o governo tomou uma atitude ativa para corrigir a situação, basicamente dizendo que se grandes operações não existirem, nós as faremos nós mesmos. De qualquer forma, isso mostra como o governo direciona a economia por meio da formação de indústrias que considera importantes, mas ainda dá as boas-vindas à indústria privada para crescer ao seu lado ou até mesmo superar as operações governamentais, se isso se tornar possível. Em termos simples, isso foi realmente um compromisso entre as duas principais ideologias concorrentes no mundo na época, o comunismo, onde o Estado possuía toda a indústria, e o capitalismo de mercado puro, onde o único papel do Estado na economia era regular a indústria privada competitiva. A existência dessas empresas foi financiada pelo governo não apenas porque poderiam ser investimentos genuinamente bons, mas porque era considerado importante que o país tivesse esses serviços fornecidos por uma organização que pudesse entregá-los em uma escala apropriada. Apesar dos benefícios que ter muitas pequenas empresas competindo entre si traz para trabalhadores e consumidores, um provedor de serviços como uma companhia aérea não seria capaz de operar efetivamente com apenas 10 funcionários. Para fornecer uma rede abrangente de rotas e toda a infraestrutura que a acompanha, são necessários milhares de trabalhadores e bilhões de dólares em investimento, que foram fornecidos pelo governo. Quando uma empresa privada decide o que produzir e como produzi-lo, ela vai olhar para o que pode vender, e se puder produzir aquela coisa de maneira que o preço de venda seja maior do que o custo de produção do bem ou serviço, então ela fará isso. Coisas como defesa nacional, serviços de emergência e até um sistema legal funcional exigem recursos para serem fornecidos, mas seria difícil fazer uma pessoa individual pagar por eles voluntariamente, porque são eficazes apenas coletivamente. Agora, alguns economistas marginais argumentarão que todos esses serviços podem ser fornecidos pelo setor privado, mas realisticamente, uma estrutura governamental que não precisa se preocupar com lucros diretos desses bens
é uma maneira muito mais eficaz de fornecer algo como uma força policial. Coisas como companhias aéreas nacionais, bancos nacionais e fabricantes nacionais podem enfrentar problemas de ineficiência porque dominam seus mercados. E mesmo que as indústrias privadas sejam tecnicamente permitidas a competir com elas, pode ser difícil entrar em um mercado onde seu concorrente tem o apoio financeiro de um país inteiro. Enquanto uma empresa privada regular tentará reduzir os custos o máximo possível para maximizar os lucros, as empresas estatais muitas vezes têm outros objetivos além do uso mais eficiente de seus recursos, mas, em vez disso, fazem algum bem público. O exemplo óbvio disso é que enquanto uma empresa privada tentará minimizar sua força de trabalho o máximo possível para reduzir despesas, uma empresa estatal procurará motivos para contratar mais pessoas, porque o emprego elevado é politicamente popular. Isso pode chocar algumas pessoas, mas o ideal é que tudo seja feito da maneira mais eficiente e absoluta, e às vezes os serviços públicos não fazem isso, e acabam gastando o dinheiro do contribuinte de maneira ineficaz. Se todas as empresas estiverem fazendo isso, elas serão forçadas a aumentar seus preços para manter sua margem de lucro, o que significa que as pessoas exigirão salários mais altos para acompanhar a inflação, o que levará as empresas a aumentar seus preços novamente em um ciclo vicioso conhecido como espiral salário-preço. Um alto nível de emprego geralmente significa que os trabalhadores são, em geral, menos produtivos porque é difícil substituí-los e simplesmente não há muita pressão para se capacitar ou trabalhar duro para garantir empregos limitados. Então, um nível excepcionalmente alto de emprego acima da taxa natural aumentará os salários mais rápido do que a produção total, o que significa que haverá mais dinheiro perseguindo menos bens, que é a inflação, que é exatamente o que aconteceu com a França quando o dirigismo estava em pleno vigor nos anos 80. O governo recuou nisso de muitas maneiras, mas mesmo hoje a França enfrenta a realidade de que seus trabalhadores estão insistindo veementemente em manter um padrão de vida que sua capacidade produtiva não pode fornecer. Coisas como condições de aposentadoria muito generosas, baixas horas de trabalho e geralmente fortes proteções aos trabalhadores se combinaram com empresas que perderam sua vantagem competitiva global após décadas de forte proteção governamental. Por um lado, o governo poderia tentar fazer isso funcionar intensificando os altos níveis de tributação e controle direto na economia. Mas além de potencialmente enfrentar problemas com a UE, que insiste que os países membros negociem livremente entre si, isso poderia simplesmente expulsar mais dos jovens trabalhadores que restam. Jovens trabalhadores qualificados franceses já podem ganhar mais dinheiro em lugares como Alemanha, Reino Unido e especialmente nos Estados Unidos. E já a França tem uma das maiores taxas de fuga de cérebros de qualquer economia avançada no mundo. Da mesma forma, se eles removerem esses sistemas e introduzirem uma dinâmica mais competitiva em sua economia, então, além de apenas irritar os participantes econômicos que foram prometidos que poderiam se aposentar aos 55 com uma pensão saudável, isso dará aos trabalhadores ainda menos razão para permanecer, porque seus salários cairiam e suas condições de trabalho seriam piores. A França ainda tem algumas vantagens. Sua percepção internacional como um lugar de artesanato e romantismo tem sobrevivido desde os dias em que adotaram a abordagem lenta e constante para a industrialização. E hoje algumas de suas maiores indústrias apenas vendem produtos que lucram com essa percepção. Uma bolsa de couro pode custar $100 para ser feita, mas se for feita na França, pode ser facilmente vendida por até 100 vezes esse valor. E em termos de uma indústria que agrega valor, não fica muito melhor que isso. Isso permitiu à sua força de trabalho muitas proteções e uma forte qualidade de vida que honestamente muitas economias poderiam aprender algo, mas agora está sendo superada por lugares que estão dispostos a trabalhar mais arduamente de maneiras mais economicamente competitivas. E você, já conhece a França ou tem vontade de conhecer? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por assistir até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para entender como essa cobertura em Nova York se desvalorizou em $100 milhões. Até a próxima!